Obrigado, professor Zé Vicente. Obrigado aqui aos colegas da mesa, os participantes. Realmente é um desafio, né, essa intervenção num contexto que, como os que me precederam aqui sinalizaram, é um contexto de muita complexidade, né, e por que não, de muitas perplexidades. Certo? E eu quero localizar um pouco a minha trajetória dentro desse debate, porque, de fato, o que me habilita a essa apresentação é a minha militância no campo do movimento do Fórum Social Mundial, onde eu tenho coordenado o comitê executivo de um fórum temático, né, do Fórum Social Mundial, que é o Fórum sobre Saúde e Seguridade Social. E a gente tem uma trajetória desde o ano 2002, né, já no segundo Fórum Social Mundial em Porto Alegre, começamos a trabalhar esse tema. E daí para diante vou descrever um pouco como tem sido esse espaço do Fórum Social Mundial como uma espécie de espelho, reflexo das complexidades que os debates aqui propostos alcançam. Eu tive uma trajetória que, como meu currículo aí demonstra, muito vinculada às questões da organização da atenção à saúde, numa militância que, inicialmente, no âmbito estudantil, já apontava para um sistema universal de saúde no Brasil, pela transformação da educação médica, e depois foi se expandindo, já no contexto da criação do SUS, para a implementação, né, das proteções sociais no Brasil. Mas a minha atuação no âmbito internacional, que começou como secretário de Relações Internacionais da União Nacional dos Estudantes, da UNE, aqui no Brasil, me levou também a uma outra visão sobre a questão da disputa, né, global em torno a outros modelos políticos e econômicos necessários para enfrentar as profundas desigualdades que marcam a nossa condição de sociedades pós-coloniais e tudo isso. Então, muito do que eu vou apresentar aqui é uma combinação de processos. Eu tive 7 anos, né, assessorando o governo venezuelano, no Ministério da Saúde, depois o governo de Caracas. Tive 8 anos também apoiando as administrações do governo de esquerda de Bogotá, do Polo Democrático Alternativo, e coordenei a elaboração do plano de saúde do governo Lugo, no Paraguai, onde se instala, então, um processo de universalização, né, da atenção à saúde naquele país. E, portanto, apesar de ter, ao longo dessa trajetória, mantido uma relação forte com os temas específicos na minha atuação profissional e tudo, sempre num espaço de debate político, né, sobre a organização geral das sociedades e da própria organização do Estado e da forma como isso implica em transformações sociais e econômicas mais profundas. E tenho tratado de contribuir, portanto, no espaço do Fórum, a uma reflexão sobre a complexidade como o marco no qual nós temos que enxergar as lutas sociais hoje e, portanto, nos prepararmos para superar também algumas perplexidades, né, que a trajetória das lutas no continente vem colocando para nós. Eu aqui controlo, não? Então, primeiro, uma trajetória para explicar por que nos aproximamos dos grandes temas que vão estar depois aqui abordados, a partir de uma espécie de evolução, né, dos encontros que fomos fazendo. Inicialmente, nós tínhamos um foco, que era o tema da saúde, o direito universal à saúde, os sistemas universais de saúde, como marco de um outro mundo possível, né, na contribuição do processo do Fórum. Depois fomos nos aproximando mais da saúde como componente essencial das proteções sociais, e adotamos uma definição de Robert Castel, né, francês, que coloca a ideia de uma seguridade social ampliada, onde se abarca seguridades civis, políticas, econômicas, sociais, e se projeta depois para as questões também da ordem ambiental, e que, finalmente, vai nos aproximando a uma ideia de totalidade, onde a própria questão do debate sobre desenvolvimento passa a ter um papel significativo. E, mais recentemente, nesse fórum último que fizemos em Bogotá, agora no final de junho, incorporamos a ideia de democracia, paz e desenvolvimento, com justiça social e ambiental, como sendo o delimitador, digamos, ou caracterizador, melhor, de uma complexidade que nós temos que enfrentar. Com isso, nós saímos de uma focalização temática, que era o tema da saúde, a qual, abordada de forma isolada, não nos dava capacidade de pensar o que vinha da determinação, né? Pensar setorialmente, sem entender as grandes determinações que se estabelecem sobre os objetos específicos, acaba gerando uma espécie de alienação, né? Como se fosse possível
construir um sistema universal, justo, democrático de saúde no marco de uma sociedade neoliberal, absolutamente individualista, não solidária, né? E é o que a gente vê um pouco no Brasil, né? Um projeto de SUS extremamente generoso e solidário, totalmente constrangido desde a sua origem por um subfinanciamento e por uma lógica que transforma o SUS num bom sistema de saúde para pobres, né? Em lugar de disputar a lógica de um direito universal à saúde de todas as classes sociais. Então, isso é um problema. Então, à medida que o processo de construção do fórum foi ampliando a sua visão e foi tratando de construir isso com maior qualidade política, nós tivemos que enfrentar as várias definições que implicam essa ampliação de objetos, né? E, portanto, a discussão que se colocou para nós, principalmente nesse último período, entre o 7º Fórum Social Mundial, que foi em Salvador o ano passado, e este ano na Colômbia, acelerando, inclusive, a realização dos nossos fóruns para aumentar as interfaces para o debate, teve que nos desafiar no sentido de poder entender esses vários componentes como uma espécie de sistema complexo, né, adaptativo, onde os vários subsistemas políticos que estão em disputa pudessem dialogar, e, de alguma forma, nos levou, então, a tornar muito mais visível os temas ambientais, que para nós era um tema subsidiário à saúde, mas não era um tema central, e as proteções sociais também tinham dificuldade de dialogar com o tema ambiental, reconhecendo, inclusive, que o tema ambiental ele é um tema que se impõe hoje, talvez, com maior urgência do que os próprios temas sociais. E, portanto, ao dialogar com os temas ambientais, a gente, de alguma forma, impulsiona ou vitamina, né, o debate sobre os temas sociais. É uma coisa um pouco, às vezes, difícil de entender, mas hoje é mais fácil ter um discurso interclasses, né, dentro de uma sociedade para os temas ambientais do que propriamente os temas sociais, porque a divisão em classes da sociedade faz uma espécie de apartheid social, né, que são universos completamente diferentes. E o tema da paz, que entrou como forte até pelo contexto colombiano da realização do fórum esse ano, ele também se tornou cada vez mais presente, porque acho que os dois colegas aqui já tocaram nesse assunto de alguma maneira, principalmente na realidade mexicana, porque o tema da inseguridade cidadã se transformou num elemento fundamental de aproximação a um conceito de paz como alternativa a uma sociedade insegura e uma sociedade militarizada do ponto de vista do espaço público e da segurança. Então, a gente se obrigou também a olhar isso. Portanto, a paz aqui é um conceito muito amplo que a gente incorporou, porque ele não diz apenas respeito ao problema dos acordos de paz num país que enfrentou 60 anos de guerra civil, como foi o caso da Colômbia, mas também a questão da guerra interna que nós temos hoje instalada no âmbito da seguridade cidadã nos países, né? Quer dizer, e essa insegurança levando a uma aceitação de parte da sociedade de medidas extremas, como se mais violência pudesse superar a violência já estabelecida. Então é muito interessante essa questão mexicana, a postura de López Obrador, porque ela tem contradições, né? Mas ao mesmo tempo a gente olha a complexidade dessa movimentação no sentido de como desmilitarizar, talvez no primeiro momento, exercendo maior poder civil sobre a estrutura militar já instalada. Esse é um problema. Aqui no Brasil teve também algumas questões importantes, quando se cria o Ministério da Defesa, com o Ministro Civil, mas o aparato da militarização, e no caso brasileiro, como reflexo histórico da própria ditadura de 64 e 85, são coisas difíceis de transformar. Eu me permito colocar um parênteses aqui, porque seria uma outra mesa, um outro debate, é que a gente oscila aqui nas narrativas que circularam na própria mesa, entre uma definição que hoje seria muito importante ter mais clara na compreensão da complexidade latino-americana, que é a natureza dos populismos de direita e do populismo de esquerda, certo? Populismos ao fim e cabo, mas de distintas conotações, certo? Por isso, a gente tem que ter um pouco cuidado na complexidade dessa análise, né? Quanto que há certos elementos de corte populista num governo de direita e de corte populista num governo de esquerda, mas caracterizando populismos com raízes e pretensões diferentes. Eu acho que isso é uma questão que Chantal Mouffe e o Laclau já colocavam no debate. Isso é um tema muito interessante, muito complexo para a gente entender sobre a matriz, né, das nossas sociedades pós-coloniais, a ideia caudilhesca da política, dos liderazgos ou lideranças messiânicas também, etc. Então, esse tema da paz, né, que na Colômbia, pelo próprio cenário colombiano, é muito dramático, né? Eu não posso deixar de referir aqui uma coisa que é cruel hoje, né? Que é o ambiente de guerra interna que se estabelece nos países, que tem hoje
na linha de frente das vítimas, inclusive os ativistas ambientais, né? Os ambientalistas são hoje a linha de frente, e aí entenda-se por ambientalistas, populações indígenas, lideranças camponesas, militantes da área ambiental, que estão sendo massacrados, né? Quer dizer, o número de assassinatos tem crescido em todos os países de forma importante, está nessa linha de frente das áreas de mineração, das áreas de explotação de petróleo e gás, etc., e que no caso particular da Colômbia ainda se mistura, né, como agora recentemente houve uma manifestação mundial sobre isso, porque só nesse ano mais de 600 militantes, né, ativistas da área social e ambiental foram mortos na Colômbia, e mais de 150 dos desmobilizados das Farc, né, do Acordo de Paz, também foram assassinados. Então, isso vai não crescendo. Portanto, a questão da paz é um reflexo direto de um processo de radicalização, né, de uma reação, digamos, a qualquer avanço que se possa propor em termos de uma transformação dessas sociedades em uma forma mais democrática. Por isso, a questão democrática para nós ganhou muita importância, e não é um tema também fácil de resolver, né? O tema do capital sem controle democrático, ou seja, do suprassumo do neoliberalismo como liberdade do capital, dos mercados, ele exige uma redução das travas da democracia sobre o processo econômico. Certo? E, portanto, há uma guerra entre economia e democracia. E isso é muito interessante de resgatar, porque isso nos leva também a uma questão que não é menor, sobre as maneiras como o próprio projeto de desenvolvimento nacional de caráter soberano e projetos de caráter nacional e popular, na medida em que eles têm que avançar no âmbito democrático para conseguir aprovar leis e políticas que mudem a realidade, essa exigência de uma maior densidade e intensidade democrática choca com os interesses do capital na forma como o capitalismo financeiro monopolista se coloca hoje. Eu acho que isso aqui no Brasil também, se a gente observar com mais rigor, né, o que está acontecendo, nós temos uma redução da capacidade do controle democrático sobre o próprio processo econômico e uma espécie de diversionismo que nos afasta da essência do que está sendo feito. Quer dizer, nós estamos desconstruindo a nossa economia nacional, né? Quer dizer, estamos a caminho de uma reprimarização importante de muitos setores, uma desnacionalização, mas, paradoxalmente, isso não ocupa o espaço principal do debate da sociedade brasileira, porque os mecanismos democráticos que poderiam tornar essas agendas mais visíveis e controláveis pela sociedade estão sendo, não de hoje, reduzidos, né, em termos da sua potência, seja no âmbito do aparato judicial, seja no âmbito do aparato legislativo, seja nas formas, né, de relacionamento com os mecanismos de renovação democrática e com a redução também da participação direta, né, ou seja, de uma democracia participativa que seja realmente considerada no âmbito do arranjo, né, das relações Estado e sociedade. Isso não é um fenômeno só no Brasil, isso é um fenômeno generalizado. A criminalização dos movimentos sociais, a adoção, né, de leis restritivas baseadas na própria luta contra o terror, que foi se internalizando nos países, tudo isso criou um ambiente de muita fragilidade dentro de toda essa dinâmica. E isso também sufoca as possibilidades de um debate alternativo sobre a economia, né? Então, a economia que nós estamos falando, a economia com E grande do neoliberalismo, é uma economia financiarizada, uma economia desnacionalizada e uma economia onde nós temos que abrir completamente a nossa economia para nos relacionar com economias dos países centrais que estão cada vez mais protegidas, ou seja, cada vez mais subsidiadas e protegidas pelas próprias guerras tarifárias e restrições, né, que se impõem. Então, isso não é uma questão menor e ela permeia toda, digamos, a estratégia, né, dessas guerras híbridas que a gente vem vivenciando nos últimos anos. E é uma questão importante aqui, que dentro dos movimentos sociais passa a ser um elemento também de dispersão, é a maneira como nós nos relacionamos com os movimentos identitários, né? Quer dizer, se abandona grandes narrativas de povo, de classe trabalhadora e tal, e se substitui isso por uma grande diversidade de movimentos que se reivindicam a partir de elementos identitários, né? Isso gera uma dificuldade e, de alguma maneira, gera uma individualização de reivindicações que tem também sido um problema de difícil solução ainda, né? Então, nós criamos frentes com vários movimentos que têm objetos próprios, mas na hora de criar uma frente com objetos comuns, parece que nós temos uma carência de definição de qual é essa proposta alternativa e quais seriam os grandes motores, né, de uma contranarrativa frente a essa totalidade conservadora aí
e neoliberal. Desculpa estar falando isso assim tão por alto, esses temas dariam... A versão longa disso é umas 3 semanas falando desse assunto, né? Porque, obviamente, o que eu trato de trazer aqui é a complexidade desse assunto, né? Quer dizer, e nós não estamos autorizados a não enfrentar essa complexidade, porque essa totalidade é que nós temos que dialogar com ela de alguma maneira e criar uma alternativa, né? Então, aí tem uma questão importante, eu não vou me estender sobre isso, que a gente vem procurando desenvolver uma metodologia dentro do movimento do nosso fórum temático, para justamente permitir esse debate, estruturar melhor esse debate. Porque ele é um debate pouco vertebrado hoje, né? É um debate que cada um trata um pedaço, muitas vezes de forma muito centrada na própria luta pela sobrevivência política hoje, e sem um potencial transformador que esteja melhor definido. E aí um dos elementos que a gente aportou, trazendo para esse debate em Bogotá, foi esse enfoque que Naomi Klein, né, uma jornalista canadense, americana, traz para explicar essa construção do que é chamada a doutrina do choque ou o capitalismo do desastre, né, ou de desastre. Que não sei se vocês têm conhecimento disso, é muito interessante, vale a pena inclusive ver, tem vários vídeos, né, não vou mostrar os vídeos aqui, mas tem vídeos muito interessantes das próprias conferências dela e documentários sobre isso, porque a tese é o seguinte, não é uma tese, na verdade isso foi muitas vezes verbalizado, né, por Milton Friedman e principalmente dentro de contextos de desastre, né, como a situação de choque gerada, por exemplo, pelo golpe militar no Chile em 73 e o espaço social que se abre para se impor radicalizações no processo da hegemonia do capital. Ou, por exemplo, no Brasil, que é muito interessante ver os números, né, até 2014 nós vínhamos bem. Em 2015 a gente cai num despenhadeiro de uma crise que tem muitos aspectos de uma crise construída com uma finalidade política, ou seja, era necessário construir um ambiente de crise no país para poder justificar medidas excepcionais, o impeachment, a satanização do PT, prisão de Lula, uma escalada que, bom, e hoje chega a culminação desse aborto político que é Bolsonaro. Mas nesse processo, é um processo de construir uma sociedade que entra em choque, que entra e internaliza uma crise insuperável e que, porque é uma crise percebida como insuperável, ela começa a aceitar medidas salvacionistas assim extremas, certo? E isso tem marcado a história, né, do próprio capitalismo, quando o famoso pêndulo que Karl Polanyi falava, né, extrema liberdade de mercado, gerando grande crise social, para depois voltar com algum nível de proteção social até o próximo ciclo de grande liberalização. Isso gerando, então, nesses extremos, principalmente no extremo da liberdade total do capital, espaços de choque, né, de uma crise que é, então, aproveitada. E que Naomi Klein, de forma muito poderosa, enquanto comunicadora disso, mostra vários momentos, né? Tem um caso que ela estuda que é muito interessante, que quando há aquele desastre com o furacão Katrina, né, em Louisiana, nos Estados Unidos, o que se aproveitou naquele momento? É o seguinte, não, esse é o momento de privatizar a educação de toda a região, porque como as escolas públicas estavam destruídas, era o momento de privatizar a educação, certo? Ou o que aconteceu recentemente em Porto Rico, também com desastres naturais, né, onde se aproveitou para fazer uma ofensiva de privatização de vários serviços públicos, naquela situação de caos, né, depois também da destruição com furacões e tal. Então, criar crises, criar choques para ampliar as possibilidades de radicalização do modelo neoliberal, ou do capitalismo financeiro, é uma questão potente, né, como lógica de análise e também de compreensão sobre o que nós temos que fazer, né? Porque aí o interessante que Naomi Klein propõe é o seguinte, como é que a gente constrói a nossa contranarrativa definindo quais são as crises e quais são os choques que nós queremos desenvolver para poder fazer essa disputa, certo? Ou seja, crise num sentido agora não destruidor, mas de construção de alternativa, dizendo isso que existe até agora não é aceitável, certo? Que nós tenhamos aí uma mortandade, né, por violência contra a população negra do país, como aconteceu nos Estados Unidos, que vinha acontecendo, até que um momento os movimentos disseram, esse caso, esse assassinato já não pode ser entendido como uma coisa natural e criaram um choque sobre a questão, não é, discriminatória e da violência. Aqui nós estamos ainda nessa coisa de cada dia nós contamos nossos mortos, mas não geramos um choque. Um choque que seria, de repente, dizer o seguinte, basta, isso não pode
acontecer e nós temos que mudar radicalmente. Então, como nós podemos disputar esse choque numa perspectiva de construção de uma alternativa? Aí vale a pena voltar aqui a Karl Polanyi também, quando ele justamente caracteriza essa disputa, né? Estamos falando aqui de um texto dos anos 30 do século XX, em que ele faz essa disputa entre economia e democracia. Ele diz o seguinte: a esquerda está numa luta pela democracia, enquanto que a direita, né, estaria numa luta pela economia, pelos interesses do capital. Então, e ao criar essa caracterização dessa polaridade catastrófica, né, de alguma forma, ele também chama a atenção o seguinte, que toda vez que há reivindicação de mais democracia, de uma democracia real, verdadeira, radical, a economia reage dizendo que isso é um ataque contra a economia. Ou seja, como controlar a economia. Certo? E acho que voltar a esse texto fundamental de Polanyi e entender essa tensão, que é a tensão real. A guerra é uma guerra do capital contra a própria democracia, finalmente, porque a democracia é uma barreira contra o capital. Se a democracia fosse radicalmente entendida, ela seria a expressão das maiorias, né? No sentido da grande população que sustenta o regime, né? E que sofre as consequências da concentração de riqueza, da exclusão social e tudo. Então, não vamos estender sobre isso, mas é uma ideia poderosa. E, a partir disso, nós formulamos, né, uma reivindicação dentro do espaço do Fórum, quer dizer, vamos caracterizar as nossas crises. As nossas crises são três: a crise democrática, a crise social e a crise ambiental. E nessas três crises o que nós temos é essa polarização entre economia e democracia, economia e justiça social, e economia e justiça ambiental e justiça climática. Certo? E, portanto, isso já abre uma outra perspectiva. Primeiro, de ver essas três crises como crises relacionadas. Eu não tenho como enfrentar o fato da crise ambiental, né, e climática se eu não tiver formas de enfrentar a crise estrutural, social, da desigualdade, né, sendo reproduzida e acelerada. E, para fazer isso, eu tenho que enfrentar a crise democrática, porque senão eu não tenho canais nem mecanismos para poder reverter os processos que perpetuam a crise social e que aceleram a cada dia mais a crise climática, né, e ambiental. Então, esse é um tema que daria aqui também margem para muitas discussões, porque ao criar uma nova narrativa, uma contranarrativa sobre qual é a crise, ou quais são as crises nossas e não as do capital, nós começamos a deslocar o debate tanto da definição analítica da realidade, quanto da possibilidade de transformar essa realidade. E quando nós estivermos presos numa narrativa fragmentada, que a gente incorpora elementos da própria definição de crise do capital, nós caímos numa armadilha, certo? E aí também me permita botar num parêntese algo que não está na apresentação, mas que me sensibiliza muito, que é o seguinte: as transformações sociais, principalmente nas sociedades pós-coloniais, e os processos revolucionários no terceiro mundo, no sul global e tal, elas têm uma história que a gente precisaria entender melhor, né? E aí eu acho que vale muito a pena uma leitura acurada, cuidadosa, do que deixou a produção do Domênico Losurdo, né? Quando ele fala do marxismo ocidental e da maneira como nós vimos a lógica revolucionária só a partir dos países centrais, e não a partir da natureza da transformação social nos países pós-coloniais, nos países que ocupam outro tipo de subalternidade na organização hegemônica do mundo. E isso, mais do que nunca, é necessário. Por isso, inclusive, baseado na minha experiência de vida e contradições e conflitos dentro do processo venezuelano, dentro, né, do que vivenciei em outras realidades aqui, em outros países, eu percebo que nós temos que entender melhor a trajetória, nem sempre reta, dos processos de transformação. Por isso, a gente tem que ser um pouco generoso, né, frente à complexidade, pegar um país como o México, por exemplo, né, na velha definição de tan lejos de Deus, não? Então, cerca dos Estados Unidos, e entender como é que vai ser um governo obrador. De repente, eu esperar que o governo obrador seja um governo revolucionário, talvez seja esticar demais expectativas sobre uma complexidade que precisa avançar em uma radicalização, mas dentro de um contexto que vai ter um caminho, certamente, não muito reto, não, um caminho tortuoso para uma série de processos. E aí essa compreensão sobre a natureza dos processos que a gente enfrenta de transformação nessas sociedades nos levou também a uma ideia importante, que é criar uma síntese onde não seja apenas uma narrativa, uma contranarrativa nossa para dizer o que nós não queremos, mas começar a nos disciplinar para dizer o que nós queremos. Esse horizonte, essa sociedade que a gente quer, qual é essa sociedade? Qual é esse Estado? Nós temos que definir melhor isso. Senão a gente não consegue criar uma base de convergência entre os vários movimentos sociais. Porque há uma grande diversidade.
Às vezes a gente diz, não, estamos todos juntos aqui. Aí tu começa a escutar com mais cuidado os discursos dos vários movimentos, tem um arco dentro dos movimentos sociais, que inclusive no campo progressista vai de uma coisa conservadora, no campo da moral, no campo da economia, até questões mais avançadas de transformação e tal. Por exemplo, a própria questão do universalismo dos direitos não é um consenso no campo da esquerda e no campo dos movimentos sociais, paradoxalmente. Não há esse consenso, porque isso está permeado por um pensamento hegemônico em que nós pensamos no máximo utilitarismo. Como é que a gente usa melhor o recurso que tem? Por isso, mais adiante, nós vamos falar de coisas de mais ousadia, certo? Como, por exemplo, a ousadia de declarar, como o Ricardo Petrella propõe, e legalizar a pobreza, certo? Eu quero chegar nisso porque é uma provocação interessante. Ou seja, nós temos que também romper uma tradição ontológica de certos campos da política social, dos direitos e tal, que estão presos ainda a uma dimensão restritiva do próprio liberalismo, certo? Porque a nossa realidade não consegue se transformar radicalmente a partir dessas agendas que têm limitações tão importantes. Agora, temos que saber lidar também com uma série de agendas que, mesmo geradas nessa correlação de força tão complicada hoje do sistema multilateral, ainda abrem alguns canais que podem ser objeto de disputa. Os ODS, né? A nova agenda urbana, a questão dos acordos de país sobre o clima e tal. Aí há campo de disputa e nós deveríamos ter maior capacidade de lidar com isso. Agora, como dar um salto, então, com uma perspectiva mais audaciosa? Aqui eu tomo um trabalho que foi feito por um conjunto de núcleos, né, de uma chamada Ágora Mundial, que Ricardo Petrella, um italiano da Universidade de Louvain, ele tem estimulado esse debate, e esse arranjo feito me parece bem ilustrativo do desafio que nós temos. Então ele propõe o seguinte, as palavras-chave da construção da humanidade. Ele propõe a humanidade como uma nova identidade, ou seja, algo que nos integre, criando um sujeito capaz de disputar uma outra globalização. Uma globalização da solidariedade, uma globalização do bem-estar, do respeito, né, humano e a natureza e tal. Ele fala, inclusive aqui ele resgata coisas do próprio discurso do Papa, né, Francisco I, que fala fundamentos da nossa casa comum, certo? As características de uma humanidade baseada nos direitos, na paz, na alteridade, o lugar de vida, né, do cuidado da nossa casa, projetada com essa ideia de um lugar de vida, e projeta as condições de funcionamento dessa humanidade, porque aí também tem um debate sobre uma outra institucionalidade global. Ora, a globalização neoliberal propõe uma institucionalidade que hoje está instalada na dinâmica econômica, não, política e, sobretudo, de um capitalismo financeiro que controla as vidas, né, das pessoas e das nações. Partir para uma outra perspectiva significa criar outra base para esse funcionamento da humanidade e criar um outro tipo de expressão na vida cotidiana. Então, é uma problematização muito interessante, né, porque ela tenta organizar dimensões que, de alguma forma, deveriam estar cada vez mais presentes como processo de construção da própria alternativa. Essa ideia dos bens comuns, né, públicos de caráter global, a privatização, né, de setores e de bens e tal, isso tudo colocado aqui como uma espécie de nova agenda que pudesse começar a criar uma outra perspectiva utópica, por que não, mas talvez seguindo a ideia de Saramago, né, que ele dizia uma vez que ele estava farto de utopias e queria utopias. Né? Aqui e agora nós temos que fazer essa nova perspectiva. E aqui tem uma questão utópica de ocupar um espaço de uma disputa como alternativa. E aí esses eixos e agendas que emergem dessa ideia trabalham com toda uma reconstrução ecológica, a questão da reconstituição e reconstitucionalização dos direitos humanos, uma agenda institucional e sociopolítica da humanidade e uma agenda para a segurança e a pacificação. Quer dizer, vejam que isso cobre, como isso foi feito a partir de um trabalho em vários núcleos, nos vários continentes, aqui se expressa um conjunto de elementos que estão hoje no centro dos debates das sociedades e trata-se de disputar uma outra direcionalidade para isso. Então, aqui se organiza de uma forma gráfica o que deveria ser uma espécie de trânsito, né, de uma lógica, de um princípio de economia extrativista. E aqui esse é um debate muito interessante também, que hoje nos desafia, que é entender o que é o extrativismo. A gente pensa no extrativismo como a exploração dos minerais, né, dos recursos naturais, mas nós estamos falando hoje já de um extrativismo cognitivo, de um extrativismo, né, que vai também no âmbito das pessoas e as
explora dentro de um campo de ultra utilização, né, das capacidades humanas e tal, caracterizado também por uma desproteção do trabalho e a desregulamentação geral, né, das proteções sociais, levando a uma outra perspectiva de um princípio de uma economia de uma regeneração, né? Eu também não vou ter tempo de detalhar isso, mas aqui já há uma primeira, digamos, sinalização sobre o que poderia ser um caminho de reconstrução ecológica. Aí um pacto pela humanidade, onde estariam esses de reinvenções de valor, de atuar com sabedoria sobre a questão da limitação dos recursos e um padrão de consumo sustentável, construir uma cidadania universal plural e alcançar uma democracia planetária, com as institucionalidades que colocam essa perspectiva. E com o imperativo de ser responsável, né? Vejo que essa é uma disputa no campo subjetivo também, corresponde muito à clínica, a segunda clínica de Lacan, né? Quando ele falava da responsabilidade, né? Então, também é um deslocamento para uma questão de natureza coletiva que é muito interessante. E nessa ideia de reinventar o valor, aí aparece um conjunto de propostas, não vou ter tempo de detalhar, e atuar com sabedoria, projetando aí os chamados bens comuns públicos mundiais, né? E seria uma discussão hoje muito interessante sobre os chamados comunes, ou the commons, dentro de bens que não poderiam seguir sendo mercantilizados. Isso engloba a própria questão da água, né, do saneamento, dos alimentos, da terra e tal, voltando, portanto, a um elemento chave na própria definição do capitalismo, né? E, segundo Polanyi também, dizemos, o capitalismo nasce no momento em que ele mercantiliza a terra, o trabalho e a moeda, né? E hoje nós temos vários outros bens que foram mercantilizados, que, sendo de interesse e uso comum, deveriam ser desmercantilizados. Certamente vocês estão pensando, bom, muito utópico isso, muito distante, mas vocês sabem que as grandes transformações da sociedade passaram por grandes transformações de ideias. E hoje nós estamos carentes de ter ideias que deem outra potência às reivindicações e que elas se desfragmentem. E esse é o esforço de várias dessas agendas altermundialistas nesse momento, procurar uma síntese de contranarrativa que consiga criar esperança na política também, certo? Bom, aqui não vou me deter mais sobre isso, apenas falar sobre o que ele então formula, Petrello e seu grupo, como 3 audácias mundiais. A audácia de declarar ilegal a pobreza, de desarmar a guerra e de pôr fora da lei a finança especulativa e depredadora. Me parece uma agenda bastante interessante, certo? E que toca 3 temas centrais hoje para nós, certo? E esse da declarar ilegal a pobreza é um movimento conceitualmente muito interessante, porque ele diz o seguinte: a escravidão foi legal até o final do século XIX, e ela começa a ser desconstruída, né, no mundo ocidental, pelo menos, a partir da ilegalização. Quer dizer, ela vai no arranjo, né, que se dá no âmbito da vida social, que desnaturaliza a escravidão. Ela passa a ser desnaturalizada. E eu ter a propriedade sobre outro ser humano passa a ser visto como algo já insustentável do ponto de vista legal e, por trás disso, ético, né? Mas essa ilegalização da pobreza seria uma maneira de tornar, no contexto atual, primeiro, a pobreza visível como um processo de construção social. Ou seja, a pobreza não é um elemento da natureza, é um elemento da construção social e da concentração da riqueza, da não distribuição da riqueza, da não redistribuição das formas de produção e tal. Portanto, isso deveria nos ocupar para, inclusive, quebrar a narrativa hegemônica que, inclusive, governos chamados de esquerda aceitam, que é a ideia de mitigar a pobreza, né? Você lembra aqui no Brasil mesmo a ideia, o Bolsa Família como grande símbolo da ideia de eliminar os extremadamente pobres, certo? Quando, de fato, a disputa não é um problema dos extremadamente pobres, é um problema sobre a natureza do capitalismo como produtor da pobreza e perpetuador da pobreza. Portanto, o próprio Petrello diz o seguinte: escolham 5 leis para trabalhar nos próximos 5 anos em cada país, escolhendo as 5 leis que perpetuam a pobreza nos seus países. Agora mesmo tem um debate sobre reforma tributária no Congresso Nacional, e vamos ser honestos, né? Uma reforma tributária que não vai tocar em nada a injustiça tributária brasileira, que é secular. Ou seja, então tem um problema de colocar isso num âmbito de desnaturalização, né? como pobreza. E aí partir para uma outra perspectiva
de princípios de igualdade em direitos universais, chegando a uma seguridade da existência universal, onde ganha muita importância para nós, e por isso nossa motivação nesse campo aí do Fórum de Saúde e Seguridade Social, porque criar um sistema universal de proteções sociais implica gerar realmente uma materialidade na vida cotidiana que garanta que todos possam usufruir, né, da riqueza produzida socialmente. Então aí tem também uma forte vinculação com a própria definição do direito ao desenvolvimento, que é um outro tema muito interessante na tradição aí da Conferência de Bandung, em 1955, e os seus desdobramentos atuais. E o que ele chama de Tratado de Paz Mundial, né, que seria um enfrentamento da própria questão da guerra, implica aqui toda uma ideia de mobilização também de uma outra lógica, né, de sentidos que podem motivar as pessoas no sentido da própria segurança no espaço da sociedade e que nos leve a desmontar os processos hoje centrados, né, no uso da força, né, na militarização e assim por diante. E aqui o destaque importante desses atores, né, que são colocados com destaque. E aí uma coisa muito interessante, que era essa questão do mundo dos credentes, né, e a questão das religiões. Isso não é uma questão menor, né, e é preciso a gente entender isso muito claramente na dinâmica das transformações sociais. Bom, o movimento das mulheres, né, um movimento que reivindica uma série de dimensões de uma outra lógica da organização social, entendido não como uma reivindicação individual de direitos das mulheres, mas como uma reivindicação de outra sociedade, não patriarcal, que rompa a lógica, né, de exclusão e estrutural. Isso é muito interessante e merece, obviamente, um outro momento para discussão. Eu concluo só dizendo dessa última parte, que é colocar fim ao sistema financeiro atual. Esse não é um tema menor, é um tema que os movimentos sociais têm dificuldade de se relacionar com isso. Eu digo porque a gente tem levado esse debate para os movimentos. São pouquíssimos os setores sociais que entendem a transcendência desse tema e, portanto, é muito importante que a gente desenvolva uma capacidade de análise, né, de narrativa sobre o que implica esse sistema financeiro e, logo, as formas de enfrentá-lo e superá-lo. Então, lamentavelmente, não posso me detalhar muitas coisas aqui, mas eu queria reiterar essa lâmina que já tinha sido apresentada, com essa ideia de que hoje é um momento em que nós temos que desafiar a nossa capacidade para podermos dar um salto, né? Construir uma contranarrativa que desnaturalize a crise do capital como nossa crise e, em seguida, sobre essa base racional, criar uma outra alternativa estruturada nessas diversas dimensões que alguns exemplos eu coloquei aqui, é o grande desafio intelectual, político e social que nós temos. E aí nós temos que criar uma nova economia, criar uma nova lógica social, criar um outro tipo de realidade a ser construída, né, nesse processo. Portanto, sair da nossa perplexidade e começar a utilizar a energia de forma criativa para criar essas alternativas que possam ser críveis por parte da sociedade, que a sociedade veja isso e acredite que isso é possível e, portanto, a partir daí criar um outro sentido de esperança para a própria ação política. Espero que tenha sido suficientemente claro. Obrigado.